Estado de Goiás. Muito obrigado, senhor presidente. Cacildo Maldani. Senhoras e senhores senadores, Rádio, TV Senado, Agência Senado. O Brasil vibrou com Arthur Zanetti quando o jovem atleta beijou a medalha olímpica e comemorou o ouro no mais alto lugar do pódio. Arthur Zanetti superou o chinês tetracampeão mundial. Seguiu o caminho de Sara Menezes, ouro no judô, e ganhou a primeira medalha da ginástica nas argolas, uma modalidade pouca difundida no país. Foi o coroamento de um trabalho de 14 anos feito pelo Clube Sociedade Esportiva Recreativa Santa Maria, de São Caetano do Sul, e do técnico Marcos Gotto, o maior responsável por alcançar Zanetti a elite da ginástica mundial. A carreira do atleta não começou como resultado de um trabalho sistemático que deveria existir por parte do Ministério do Esporte para encontrar as dezenas de Saras e Zanettes escondidos e acanhados nos diversos cantos desse imenso Brasil. Como o próprio técnico conta, não fui eu quem o descobriu, foi ele que me descobriu. Exatamente assim, em 1998, começou a carreira olímpica desse campeão, que aos 8 anos de idade distinguiu-se entre os meninos ávidos por treinar no Santa Maria. Pequeno, forte e muito ágil, Zanetti tinha o corpo ideal para as argolas. Não fosse o esforço da própria associação de pais, do clube e do município, que montaram uma equipe de apoio, talvez Arthur Zanetti tivesse permanecido apenas como um grande talento e nada mais. Somente quando começou a apresentar resultados, Arthur passou a ter as viagens pagas pela Confederação e pelo Comitê Olímpico Brasileiro. É difícil acreditar, senhoras e senhores senadores, que o atleta chegou a usar aparelhos feitos pelo pai. Sabem por quê? Porque apesar de a Confederação ter recebido 7 milhões de reais do governo em 2011 para comprar aparelhos, tudo que fez foi vender ao Santa Maria de São Caetano do Sul um tablado subsidiado. Não faz muito tempo, Arthur Zanetti não tinha sequer argolas do padrão olímpico, que só chegaram, pasmem, há 3 meses antes dos Jogos. Patrocínio só há 2 meses do jogo. Isso demonstra alguns dos absurdos imperdoáveis que acontecem no Brasil. O fato é que não fosse o verdadeiro consórcio de pais, amigos e apoiadores incondicionais, o Brasil não poderia contar hoje com mais uma medalha olímpica para enaltecer a nação. A verdade é que, lamentavelmente, dezenas de talentos perdem-se a cada dia no Brasil em razão do mesmo mal, falta de planejamento e estratégia das autoridades competentes. E como o próprio Gotto diz, não se forma equipe campeã olímpica em 4 anos. E sem o apoio financeiro, o Brasil não deve esperar a revelação de novos talentos das ginásticas para as Olimpíadas de 2016. Senhor presidente, a formação de um atleta de alto desempenho é extremamente cuidadosa e segue passos rigorosos. O Brasil, assim, como está atrasado nas obras para a Copa do Mundo de 2014, está muito atrasado para as Olimpíadas de 2016. O curioso é que, como a presidente Dilma Rousseff disse, o Brasil tem um dos maiores programas de apoio individual de atletas do mundo, com 60 milhões de reais que beneficiam mais de 4 mil desportistas, desde o iniciante ao atleta de alto desempenho. São 200 milhões de reais para a preparação das seleções nacionais e para a modernização de centros de treinamentos. Em 10 dias de competição, o Brasil já conquistou em Londres um número de medalhas maior que na da Olimpíada de Pequim. Mas, como bem observa o ex-membro do Comitê Olímpico Brasileiro, Alberto Neto, pelo investimento feito, o Brasil deveria ter muito mais medalhas, pelo menos o dobro.
A Grã-Bretanha, por exemplo, tem 38 medalhas conquistadas até agora em Londres, contra 47 no total em Pequim. A anfitriã de 2012, que é usada como termômetro para o Brasil, sempre teve uma estrutura incrível voltada para os esportes. E, desde que as Olimpíadas foi anunciada, o investimento feito de uma forma correta e com um planejamento ao longo dos anos. No Brasil, a Portaria 164 de outubro de 2011, editada pelo Ministério dos Esportes, pretende, por exemplo, que 85% do orçamento anual para a Bolsa Atleta, que este ano poderá chegar a 80 milhões, serão para as modalidades olímpicas e paralímpicas. Além disso, cria a categoria base, espécie de iniciação no esporte. Portanto, é preciso reconhecer que há dinheiro no Brasil, sim. Mas o que falta, então? Gestão, critérios e planejamento. E agora já é tarde para transformarmos nossos talentos e o país numa potência olímpica em 2016. O caminho para o futuro do esporte no Brasil não pode ficar focado apenas na Olimpíada de 2016. É preciso ver todas as modalidades como um poderoso catalisador do talento da juventude e investir no esporte de base, difundido nas escolas com apoio de estrutura compatível com a busca de alto desempenho. Se isso não for feito, vamos continuar a sobreviver apenas das conquistas de alguns atletas de ponta, surgidos com mais talento e sorte do que da categoria de base devidamente apoiado pelas ações do governo. Portanto, transcrevo aqui algumas das conclusões a que chega o ilustre ministro do TCU, Augusto Sherman Cavalcante, no acórdão número 357 de 2011. Aspas. 1. A auditoria operacional realizada pelo TCU nas ações de apoio ao esporte de alto rendimento evidenciou que, para o Brasil se tornar uma potência olímpica, os investimentos públicos devem ser direcionados para a criação de um efetivo sistema que fomente a detectação e o encaminhamento, a formação, o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de atletas das diversas modalidades olímpicas. Constatou ainda uma série de problemas estruturais que necessitam ser equacionados. 2. Apesar de haver uma política nacional do esporte desde 2005 e uma política setorial para o esporte de alto rendimento desde 2006, as diretrizes e objetivos contidos nesses documentos não foram devidamente cumpridos. Entre outros fatores, está a ausência de um plano estratégico que detalha as ações, responsabilidades, metas e indicadores para o setor. 3. Consiste em achados importantes da auditoria que demandam atenção especial e medidas saneadoras por parte do Ministério do Esporte. As deficiências operacionais e de infraestruturas nos centros de treinamento instalados, o risco da construção de novos centros sem qualquer análise de viabilidade, de sustentabilidade e de usabilidade para o esporte de alto rendimento. A intempestividade na concessão da Bolsa Atleta, a inexistência de política pública para a pós-carreira dos atletas e a descontinuidade de ações governamentais, tanto nos projetos de detectação de talentos como na coordenação da rede Senesp. 4. Ademais, grande contingência de crianças e jovens não têm acesso à iniciação da prática esportiva, em virtude tanto da dificuldade de ingresso nos clubes que oferecem as práticas das modalidades, quanto à falta de disseminação dessa prática nas escolas brasileiras. Os poucos talentos que conseguem ser detectados por uma ou outra iniciativa, seja pública ou privada, possuem dificuldades de continuidade na carreira, pois não há um caminho estabelecido para que possa chegar ao alto rendimento. Além disso, o apoio prestado aos atletas nos diversos níveis de preparação pela ciência do esporte ainda é frágil. Senhor Presidente, o problema do Brasil no que tange ao esporte olímpico é o mesmo da educação pública de qualidade, da infraestrutura e de tantos outros setores.
falta de gestão e planejamento, mais do que recursos públicos. Ao encerrar esse pronunciamento, apelo às autoridades que, de fato, criem um planejamento sério, com o objetivo de metas bem definidos, de modo a aproveitar esse maravilhoso potencial de nossa juventude, tão ávida por mostrar ao Brasil e ao mundo as forças de nossos talentos. Muito obrigado, senhor presidente.